Você ora por prosperidade, trabalha duro, luta, se esforça, mas continua ignorando o livro mais poderoso já escrito sobre criação de riqueza, a Bíblia. Antes de falarmos de técnicas, antes de citarmos Napoleon Hill, antes de mergulharmos em qualquer segredo espiritual moderno, precisamos reconhecer uma verdade profunda. A Bíblia é o maior manual de prosperidade que já existiu. E sim, ela fala sobre dinheiro, muito mais do que te ensinaram. Antes de continuar, já se inscreve no canal Napoleon Fé que Multiplica, porque aqui você vai descobrir revelações que não estão sendo ensinadas nas igrejas, nem nas palestras, nem nos livros modernos de sucesso. A maioria das pessoas pensa que a Bíblia só fala sobre fé, pecado e salvação, mas a verdade é que ela fala sobre leis espirituais que moldam o dinheiro, o trabalho, a colheita, o crescimento, a abundância, a multiplicação. Essas leis são tão poderosas que foram estudadas silenciosamente por bilionários, líderes, filósofos e grandes mestres da mente, incluindo Napoleon Hill e Bob Proctor. Eles apenas traduziram, para a linguagem moderna, princípios que já estavam lá, escondidos à vista de todos. O mais chocante é que muitos cristãos passam a vida inteira com medo da riqueza, como se prosperidade fosse pecado. Mas Jesus falou sobre talentos, multiplicação, boa administração, semeadura e colheita. Salomão, o homem mais sábio da história, escreveu provérbios que são verdadeiros códigos espirituais de prosperidade. E Abraão foi abençoado para ser tão próspero que até reis o temiam. Então, por que você hoje vive apertado, endividado ou com a sensação de que trabalha demais e conquista de menos? A resposta está na programação mental de escassez. Não é sua culpa, é o sistema, é a cultura, é a interpretação distorcida que te ensinaram. Te convenceram de que pobreza é humildade, quando na Bíblia pobreza sempre foi tratada como prisão, limitação, sofrimento. Te ensinaram que aceitar pouco é virtude, quando a palavra diz claramente que Deus dá abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Você não foi ensinado a pensar como herdeiro do reino. Foi ensinado a pensar como sobrevivente do mundo. E aqui eu quero que você comente agora. Eu vejo. Se algum desses padrões fez sentido para você, escreva isso nos comentários agora para ativar sua consciência. Essa atitude já começa a quebrar o bloqueio espiritual. A grande revelação deste vídeo é simples, mas transformadora. A riqueza é espiritual antes de ser material. É uma vibração, uma frequência, uma consciência. Quando Hill falou sobre mente mestre e autossugestão, ele estava descrevendo o mesmo conceito que a Bíblia chamou de renovação da mente. Quando Bob Proctor explicou sobre frequência de prosperidade, ele estava interpretando a mesma lei que Jesus chamou de a cada um será dado conforme sua fé. Nada disso é novo, é apenas revelado de forma moderna. E quando você entende isso, algo dentro de você desperta. Você percebe que não está pedindo riqueza a um Deus distante. Você está ativando uma lei espiritual que Ele mesmo criou e deixou registrada. Não é mágica, não é superstição. É causa e efeito espiritual. É plantio e colheita. É fé e resultado. É propósito e multiplicação. A Bíblia nunca separou espiritualidade de prosperidade. Quem fez isso foram as pessoas que não entenderam a profundidade da palavra. É por isso que, quando você ora por prosperidade, mas continua pensando como pobre, sua vida não muda. A fé não funciona só na boca. Ela funciona na mente, no sentimento, na ação. Lembra do que Jesus disse? Se creres, verás. Ele não disse, se pedires. Ele disse, se creres. A crença é o que determina a colheita. É por isso que milhões pedem, mas poucos recebem. Hill falava exatamente isso. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. Quem disse isso antes?
Jesus, Moisés, Salomão, Paulo, todos. Agora eu quero que você comente novamente: eu acredito. Porque cada palavra que você escreve reforça uma nova identidade espiritual e mental. E para finalizar esta introdução, eu quero que você entenda algo que pode mudar o rumo da sua vida financeira hoje. Deus nunca te criou para a pobreza. Ele te criou para administrar, multiplicar, prosperar e ser uma luz no mundo. A escassez não é divina, é fabricada. A abundância é sua herança espiritual. E neste vídeo, nos próximos blocos, você vai aprender como alinhar sua mente, sua fé, sua vibração e suas ações com os princípios bíblicos que criam riqueza de forma real, prática e divina. A Bíblia não é apenas um livro de fé. Ela é um mapa espiritual que revela leis invisíveis que governam o dinheiro, o crescimento e o destino. Quando você entende que cada princípio bíblico é, na verdade, uma lei universal, como a lei da colheita, a lei da multiplicação, a lei da fé, a lei da obediência, a lei da generosidade e a lei do propósito, você começa a enxergar que prosperar não é sobre esforço físico, mas sobre alinhamento espiritual. Napoleon Hill chamou isso de princípio da harmonia. Estar em harmonia com leis superiores que trabalham a seu favor. A Bíblia já dizia isso há milhares de anos. Buscai primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Isso não é poesia. Isso é literalmente uma lei. Uma das leis mais poderosas é a da semeadura e colheita. No mundo físico, você planta grãos e colhe alimentos. No mundo espiritual, você planta pensamentos, emoções, atitudes, palavras e colhe resultados, oportunidades, conexões, dinheiro. Por isso Jesus ensinou tanta parábola sobre sementes. Ele não estava ensinando agricultura, estava ensinando prosperidade espiritual. Quando você planta medo, colhe medo. Quando planta fé, colhe milagres. Quando planta trabalho sem propósito, colhe cansaço. Quando planta ação alinhada com fé, colhe multiplicação. Isso é tão forte que Bob Proctor dizia: o universo sempre devolve o que você envia. Ele só colocou em palavras modernas o que já estava na Bíblia desde Gênesis. Outra lei esquecida é a lei da visão. Escreve a visão e torna-a bem clara, diz o livro de Abacuque. Se você não tem uma imagem mental clara da vida que deseja, sua mente não tem como se alinhar com ela. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido e disse que ninguém, absolutamente ninguém, chega à riqueza sem ter uma visão clara. A Bíblia já havia afirmado isso séculos antes. Onde não há visão, o povo perece. Você não empobrece por falta de esforço, empobrece por falta de visão, porque a visão é a matriz espiritual que cria a realidade física. Se você não vê, não cria. Existe também uma lei que quase ninguém percebe, a lei da identidade espiritual. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Em outras palavras, você não vive o que deseja, você vive o que acredita ser. É por isso que pessoas com mentalidade de escassez continuam presas ao mesmo ciclo, mesmo depois de oportunidades aparecerem. Uma pessoa pobre por dentro rejeita a prosperidade por fora. Já uma pessoa próspera por dentro atrai recursos, portas abertas, ideias e conexões que parecem milagrosas. Isso é espiritualidade em ação. Isso é neurociência. Isso é física quântica. Tudo dizendo a mesma coisa com linguagens diferentes. A Bíblia também revela a lei da preparação interna. Antes de Deus entregar a terra prometida, Ele preparou o coração do povo. Antes de Jesus multiplicar pães e peixes, Ele organizou a multidão. Antes de Davi ser rei, ele foi preparado no campo. Prosperidade exige preparo. Por isso tanta gente ora pedindo milagres financeiros, mas não se prepara emocionalmente, mentalmente e espiritualmente para recebê-los. Prosperidade não chega onde há confusão interna. Hill dizia: a oportunidade só se apresenta à mente preparada. A Bíblia já dizia a mesma coisa.
Para tudo há um tempo determinado. Primeiro você se torna, depois você recebe. Agora eu quero que você comente. Eu me preparo. Escreve isso para selar no seu espírito que você está disposto a se tornar a pessoa que atrai e sustenta riqueza. Outro princípio poderoso da Bíblia é a lei do relacionamento e do alinhamento, aquilo que Napoleon Hill chamava de mastermind. A Bíblia já ensinava isso quando dizia: onde 2 ou mais estiverem reunidos, melhor serem 2 do que 1. As más companhias corrompem os bons costumes. A pessoa com quem você caminha define o nível de vida que você atrai. A prosperidade não é solo, é jardim. Você cresce junto com quem está plantado ao seu lado. A Bíblia mostra que toda grande transformação financeira e espiritual aconteceu quando alguém se conectou a um mentor, a um profeta, a um líder, a alguém com visão maior. Relacionamentos são portas espirituais. Conexões são códigos de crescimento. A Bíblia também revela a lei da obediência emocional, que não tem nada a ver com religiosidade, mas com alinhamento energético. Quando Deus falava vai, era porque a energia estava pronta. Quando falava não vai, era porque o caminho estava fechado. Não é sobre medo, é sobre percepção espiritual. Bob Proctor chamava isso de intuição em alta vibração. A Bíblia chama de discernimento. Hill chamava de sexto sentido. Tudo é a mesma coisa, a voz divina guiando sua prosperidade. Quando você aprende a seguir essa voz, sua vida acelera de maneiras que você nunca imaginou. E existe ainda a lei da integridade, que muitos ignoram. A Bíblia mostra que riqueza construída sem integridade não se sustenta. O que é ganho com fraude logo se acaba, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Isso é administração divina. Prosperidade real não é corrida, é construção. Não é ansiedade, é constância. Napoleon Hill dizia a mesma coisa. A riqueza duradoura só vem por meio de esforço honesto e útil. Quando você alinha caráter com propósito, você se torna impossível de impedir. Agora comenta aí para reforçar no seu espírito. Eu escolho a abundância divina. Escreva e deixe essa frase ativar algo dentro de você. Para encerrar este bloco, lembre-se, não existe contradição entre fé e prosperidade. Essa divisão foi criada por interpretações humanas, não pela palavra. A Bíblia mostra que prosperidade é resultado natural de alinhamento, obediência, visão, fé e ação. Hill estudou 500 milionários. Bob Proctor estudou 60 anos de mente humana. Ambos chegaram à mesma conclusão que a Bíblia revela desde o começo. A riqueza começa no espírito, floresce na mente e se manifesta na vida. A maioria das pessoas acha que riqueza é sorte, coincidência ou destino para poucos, mas a Bíblia mostra algo totalmente diferente. Prosperidade é um chamado espiritual. Quando Deus disse a Abraão, eu te abençoarei para que sejas uma bênção, ele estava entregando um propósito financeiro e espiritual ao mesmo tempo. Riqueza e missão caminham juntas. Napoleon Hill dizia que tudo começa com um propósito definido. E isso é exatamente o que Deus fez com Abraão. Deu-lhe um propósito e, em seguida, uma promessa. Proctor explica que propósito é a força que organiza a vibração da sua vida. A Bíblia já dizia isso muito antes. Sem propósito, você vive perdido. Com propósito, tudo começa a se alinhar. O que ninguém te contou é que quando você sente o desejo profundo de prosperar, aquele incômodo, aquela inquietação, aquela sensação de eu nasci para algo maior, isso não é ambição vazia, não é ganância, não é fantasia, é literalmente o Espírito te chamando. A Bíblia diz, Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. O querer é espiritual, o realizar é material. Então, quando você sente que quer prosperar, isso não vem apenas da sua mente, isso vem de uma convocação divina dentro de você.
Quando Hill dizia que desejo é o ponto de partida de toda conquista, ele estava apenas repetindo essa verdade bíblica com outras palavras. Esse chamado espiritual para prosperar é tão forte que, quando ignorado, se transforma em frustração. Pessoas que sentem que nasceram para algo grandioso, mas vivem amarradas, estagnadas, presas, começam a sentir dor na alma. Isso não é fracasso, é desalinhamento espiritual. É exatamente como a parábola dos talentos. 3 homens receberam dons, mas apenas 2 multiplicaram. O terceiro enterrou o que tinha. A frustração da sua vida não vem do que você perdeu, mas do que você enterrou. E a Bíblia mostra: o que não é multiplicado é retirado. Não porque Deus tira, mas porque você não usa. Isso é lei espiritual pura. E aqui mora um dos maiores segredos. O seu chamado espiritual sempre vem acompanhado de recursos invisíveis. Quando Deus chamou Moisés, deu-lhe uma vara. Quando chamou Davi, deu-lhe coragem. Quando chamou Esther, deu-lhe graça. Quando chamou Salomão, deu-lhe sabedoria. Deus nunca chama alguém sem equipar. Proctor dizia: tudo o que você precisa já está dentro de você. Hill dizia: você precisa apenas despertar sua mente para o seu poder. A Bíblia dizia isso desde sempre. O reino de Deus está dentro de vós. O problema é que o mundo te convenceu do contrário. Agora comenta aí: eu fui chamado para prosperar. Escreve para liberar essa verdade espiritualmente dentro de você. A Bíblia também revela que prosperidade é um sinal de alinhamento. Quando a mente, a fé e as ações entram em harmonia, portas começam a se abrir, pessoas começam a aparecer, ideias começam a surgir e oportunidades que antes eram invisíveis começam a se manifestar. Isso não é acaso, não é sorte, não é coincidência, é resposta espiritual. Quando você pensa certo, sente certo e age certo, a vida responde. Hill chamou isso de o universo conspira a favor da mente disciplinada. A Bíblia chama isso de colher aquilo que se planta. Proctor chama de vibração. É tudo a mesma coisa. A grande chave que muitos cristãos não percebem é que prosperidade exige participação ativa. Deus faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. Deus abre a porta, mas você precisa entrar. Deus entrega a visão, mas você precisa escrever. Deus dá a fé, mas você precisa agir. A fé é espiritual, mas a ação é terrena. Por isso a Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Hill dizia: o homem que age com fé move montanhas. Proctor dizia: ação alinhada com fé cria abundância. Isso sempre fez parte da estrutura divina. Outro ponto essencial é que a riqueza sempre segue a ordem da mente, nunca o contrário. Antes de Deus criar o mundo, ele visualizou, declarou e organizou. Isso é pensamento, isso é intenção, isso é criação mental. Você faz o mesmo com sua vida. Quando sua mente está desorganizada, seu dinheiro também fica. Quando sua mente está em escassez, sua conta está em escassez. Quando sua mente se alinha com abundância, inevitavelmente, sua vida começa a refletir isso. Os mestres modernos chamam isso de lei da vibração, mas a Bíblia sempre chamou de transformação pela renovação da mente. E existe algo ainda mais profundo. A riqueza é uma resposta à maturidade espiritual. Deus não entrega a abundância para quem ainda vive como criança espiritual, emocional e mental. Quando você cresce por dentro, você recebe por fora. Jesus disse: se não fores fiel no pouco, quem te dará o muito? Fiel não é só não desperdiçar, é crescer, evoluir, aprender, se tornar capaz de administrar mais. Proctor dizia: você não atrai o que quer, atrai o que você é. A Bíblia já afirmava isso há milhares de anos. Agora comenta para reafirmar essa identidade: eu estou pronto para o muito. E para concluir este bloco, entenda: se você está assistindo este conteúdo, não é acaso, é resposta. Deus te chamou para prosperar e agora está te entregando conhecimento, clareza
entendimento e consciência espiritual. Hill estudou 20 anos para descobrir princípios que a Bíblia já trazia desde Gênesis. Proctor ensinou por 60 anos aquilo que Jesus resumiu em uma frase: tudo é possível ao que crê. A riqueza nunca foi privilégio de poucos. Sempre foi herança de quem entende as leis espirituais que regem o universo. E você está prestes a despertar para isso como nunca antes. A escassez não nasceu com você. Ela foi ensinada, ela foi instalada, ela foi repetida tantas vezes na sua mente que virou verdade emocional. Mas a Bíblia nunca pediu para você aceitar escassez. Pelo contrário, ela alerta sobre pensamentos que aprisionam. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Isso significa, não aceite o padrão de pobreza mental que o mundo impõe. Napoleon Hill dizia que pensamentos são causas e a vida é consequência. Proctor afirmava que paradigmas são prisões invisíveis. A Bíblia já tinha revelado isso milhares de anos antes. O que você pensa determina o que você vive. Quando você cresce em ambientes onde o medo do dinheiro é forte, onde frases como é difícil, não dá, não posso, não mereço, são repetidas como mantras, sua mente cria um bloqueio espiritual que te impede de prosperar. Não é falta de fé, é falta de reprogramação. A Bíblia diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso significa que, se você pensa como pobre, vive como pobre. Se pensa como herdeiro, vive como herdeiro. Proctor dizia: a mudança financeira só acontece quando você muda o seu nível de vibração. Hill dizia: o homem se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E ambos estavam ecoando a sabedoria bíblica. Um dos maiores paradigmas de escassez é acreditar que Deus quer te ver limitado. Isso é mentira espiritual, uma distorção, uma lavagem mental religiosa. A Bíblia é clara: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é pecado, é promessa. Abundância não é ganância, é responsabilidade. Abundância não é luxo, é missão. Deus não prospera pessoas para que elas fiquem acima das outras, mas para que elas carreguem luz, influência, generosidade e transformação. Prosperidade é ferramenta divina, não símbolo de vaidade. E quando você entende isso, você para de resistir ao que Deus quer te entregar. Outro paradigma destrutivo é acreditar que riqueza é apenas fruto de trabalho pesado. A Bíblia nunca disse isso. Ela diz que riqueza é fruto de sabedoria, de visão, de direção divina. Salomão se tornou o homem mais rico da história, não porque trabalhava pesado, mas porque buscou sabedoria. E a sabedoria atraiu riqueza. Hill dizia que a mente instruída vale mais do que 100 braços fortes. Proctor dizia que a riqueza não vem pelo esforço, mas pelo alinhamento. A Bíblia sempre disse isso. Sabedoria é melhor do que ouro. A sua transformação financeira começa quando você para de lutar com força e começa a crescer com entendimento. Escreva agora nos comentários: eu quebro a mentalidade de escassez. Essa declaração tem poder. Ela rompe pactos emocionais que você nunca percebeu que tinha feito. Outro paradigma devastador é acreditar que o dinheiro é perigoso. Na verdade, o perigo está no coração que não foi preparado. A Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas não diz que o dinheiro é. O problema não é possuir, é ser possuído. O dinheiro é amplificador. Ele amplia quem você já é. Se você é generoso, ele amplifica sua generosidade. Se é sábio, amplifica sua sabedoria. Se é íntegro, amplifica seu impacto. Por isso Deus não entrega riqueza a qualquer pessoa. Ele entrega a quem se torna capaz espiritualmente. Proctor dizia: você jamais terá o que não está preparado para administrar. A Bíblia sempre disse isso. Existe também o paradigma do merecimento. Muitas pessoas acreditam que não merecem prosperar por causa do passado, dos erros, da criação,
das culpas acumuladas ao longo da vida. Mas a Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, você não é seu passado, você não é seus erros, você não é suas limitações, você é seu potencial divino. O merecimento não nasce do que você fez, mas de quem você é. Hill dizia: você é dono do seu destino. E o Proctor dizia: você nasceu para prosperar. A Bíblia dizia: foste feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é suficiente para te dar direito à abundância. Outro paradigma forte é o medo da crítica. Muitas pessoas sabotam a própria prosperidade porque têm medo do que os outros vão dizer. Está se achando, quer aparecer, virou ambicioso. Mas a Bíblia diz: buscai agradar a Deus e não aos homens. A opinião das pessoas não paga suas contas, não cura sua alma, não abre suas portas. Quem abre portas é Deus. Quem te chamou para prosperar foi Deus. Quem te capacitou foi Deus. Hill dizia: a maioria das pessoas falha porque se deixa influenciar pelas opiniões dos outros. A Bíblia já dizia: o temor dos homens é uma armadilha. Você nasceu para agradar ao Criador, não à plateia. Existe ainda o paradigma do controle. Pessoas querem controlar tudo, mas controle é raiz de ansiedade. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Isso não significa passividade, significa cooperação. Você faz a sua parte, Deus faz a dele, você se prepara, o caminho se abre, você age, a direção aparece. Isso é fé ativa. Hill chamava de consciência superior. Proctor chamava de fluxo. A Bíblia sempre chamou de descanso em Deus. Quanto mais você confia, mais prosperidade flui sem resistência. Agora escreve nos comentários para selar esse bloco no seu coração. Eu renovo minha mente para a abundância. E para fechar este bloco, entenda: paradigmas de escassez não são espirituais, são culturais. Não vêm de Deus, vêm de crenças humanas. E qualquer crença humana pode ser quebrada, substituída e reconstruída. A Bíblia é o livro da renovação, da expansão, da multiplicação. Hill dedicou a vida a destravar mentes. Proctor dedicou a vida a elevar consciências. Deus dedicou a Bíblia inteira a te mostrar que você é mais, pode mais, tem mais e nasceu para expressar sua glória através da prosperidade. E hoje você está começando a remover as correntes invisíveis que impediram sua vida financeira de florescer. Você está despertando. A fé não é um sentimento fraco, nem um desejo vago, nem um pedido tímido. Fé, na Bíblia, é força criadora, é energia espiritual, é a ponte entre o invisível e o visível. Quando Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Ele estava revelando a lei espiritual mais poderosa de todas. A realidade responde à fé ativa. Napoleon Hill chamava isso de crença aplicada. Bob Proctor dizia que a fé é uma frequência que materializa. Mas a Bíblia já dizia que fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Ela é substância, não metáfora. O que te ensinaram sobre fé foi superficial demais. Fé não é pedir, é declarar, é agir, é sentir como se já fosse real, é alinhar o coração com a promessa. A fé bíblica nunca foi passiva, ela sempre foi audaciosa. Abraão deixou sua terra sem provas. Davi correu para cima de Golias sem garantia. Pedro andou sobre as águas sem lógica. Todos prosperaram, todos conquistaram, todos avançaram porque entenderam que fé é movimento, não espera. Hill ensinava que a mente deve assumir como verdadeiro aquilo que ainda não existe. A Bíblia já dizia isso: chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Um erro comum é acreditar que fé é apenas acreditar em Deus. Mas a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem. Fé não é só acreditar em Deus, é acreditar no que Deus disse sobre você. E o que ele disse é claro:
Você foi criado para dominar, multiplicar, governar, expandir, frutificar. A fé verdadeira é quando você vive como herdeiro, não como mendigo espiritual. Proctor dizia: você não terá enquanto se enxergar pequeno. A Bíblia dizia: como imagina em sua alma, assim ele é. Seu resultado financeiro sempre seguirá sua imagem interior. Outro ponto profundo: fé não funciona quando está contaminada por medo. A Bíblia diz: o medo produz tormento. O medo cria vibração baixa, paralisação e bloqueio. Proctor dizia que medo é o inverso da fé. Eu dizia que o medo é o maior ladrão de sonhos. Mas a Bíblia vai mais fundo e diz: o perfeito amor lança fora o medo. Isso significa que quando sua fé está ancorada em amor, propósito e confiança divina, nada pode parar sua prosperidade. O medo te prende ao passado. A fé te lança para o futuro. O medo fecha portas. A fé abre caminhos. O medo limita. A fé expande. Por isso, prosperidade sempre segue a fé, nunca o medo. Agora comenta aí nos comentários: minha fé cria minha realidade. Quando você escreve, você materializa no campo emocional. A fé bíblica também tem uma característica que poucos compreendem. Ela exige palavra falada. Nada foi criado em silêncio. Deus falou e a criação respondeu. Jesus falava e milagres aconteciam. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso significa que cada palavra é semente espiritual. Hill dizia: a autossugestão é o mecanismo que reprograma a mente. Proctor dizia: a palavra cria vibração. Tudo isso é simplesmente o eco moderno do que a Bíblia sempre ensinou. Você profetiza sua prosperidade ou sua pobreza. Você determina seu futuro com a língua. Palavras são decretos espirituais. Outro ponto essencial: fé não ignora a realidade. Ela transforma a realidade. A Bíblia não pede para você fingir que está tudo bem. Ela diz: diga fraco, eu sou forte. Não é negação. É declaração de propósito. É alinhamento com a realidade espiritual superior. Hill dizia para visualizar e agir como se já fosse. Proctor dizia para sentir como se já tivesse recebido. A Bíblia dizia: o justo viverá pela fé. A fé não vive do que vê, vive do que sabe. Ela é maior que circunstâncias, maior que contas, maior que limites, maior que impossibilidades. A fé também exige ação correspondente. A Bíblia conta que Eliseu mandou a viúva recolher vasos vazios antes do milagre. Ela poderia ter dito: não faz sentido, mas ela agiu. E o milagre fluiu na proporção da ação dela. Quanto mais vasos ela trouxe, mais óleo recebeu. Isso é a lei da expansão. Deus multiplica conforme sua disposição. Hill dizia que o universo responde ao movimento. Proctor dizia: a ação abre a porta da manifestação. A Bíblia sempre disse isso: mostra-me tua fé através das obras. Não há fé sem ação, e não há ação sem colheita. Outro princípio incrível é o da fé persistente. Não é fé de um dia, não é fé de um momento. É fé que insiste, resiste, permanece. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, que tocou Jesus e recebeu cura, porque não desistiu. Ela insistiu até a vibração dela alcançar o milagre. Hill dizia que persistência é o fator determinante do sucesso. Proctor chamava de fé emocionalmente repetida. A Bíblia chama de orar sem cessar. Persistência não convence Deus. Persistência transforma você no tipo de pessoa capaz de receber. Agora comenta aí para fechar este bloco com força espiritual. Eu caminho pela fé e pela abundância. E para concluir este bloco, entenda: fé é a tecnologia divina mais avançada que existe. Não é religião, não é ritual, não é superstição, é lei, é energia, é fundamento. Tudo o que você deseja, riqueza, paz, liberdade, propósito, expansão, já existe em forma espiritual. A fé é o veículo que traz para o mundo físico. Hill estudou 500 milionários e descobriu que todos tinham fé,
mesmo aqueles que não eram religiosos. Proctor dizia que fé é ciência vibracional, mas a Bíblia sempre disse: tudo é possível ao que crê. E quando você entende isso, sua vida financeira começa a se mover em outra direção, em outro nível, em outra dimensão. Agora que você chegou até aqui, algo dentro de você já mudou. Não é apenas conhecimento, não é apenas motivação, não é apenas inspiração. É consciência espiritual despertando. A Bíblia nunca foi um livro para te deixar pequeno, culpado ou limitado. Ela sempre foi um manual de expansão, um mapa de abundância, um código de ativação divina. Napoleon Hill dedicou décadas estudando a mentalidade dos maiores realizadores do mundo para descobrir aquilo que a Bíblia já declarava desde Gênesis. A riqueza começa no interior, floresce na mente, sai pela boca e se manifesta nas ações. Bob Proctor reforçou isso por mais de 60 anos, e agora essa verdade está viva dentro de você. A grande chave é: prosperidade não é destino, é construção. Não é milagre isolado, é alinhamento contínuo. Não é esperar cair do céu, é cooperar com o céu. A Bíblia mostra que toda pessoa usada por Deus para prosperar teve uma característica em comum. Elas obedeceram à direção que receberam. Elas seguiram a visão. Elas não pararam na dúvida. Elas não se deixaram vencer pelo medo. Abraão saiu. José interpretou sonhos. Davi enfrentou gigantes. Esther se posicionou. Salomão pediu sabedoria. Prosperidade sempre seguiu coragem espiritual. E agora é sua vez de responder ao chamado. Você já percebeu que nada que foi dito aqui é teoria. Tudo é lei espiritual. Tudo é vibração. Tudo é propósito. Tudo é alinhamento. Quando sua mente pensa grande, sua fé vibra alto, suas palavras declaram vida e suas ações caminham na direção certa, a prosperidade deixa de ser promessa e vira colheita. A Bíblia diz que Deus honra os que o honram. Hill dizia que o universo responde à mente disciplinada. Proctor dizia que energia segue intenção. E a verdade é que todos estão falando sobre o mesmo campo espiritual que agora está se movendo dentro de você. Se existe uma coisa que a Bíblia deixa clara, é que Deus não desperta algo em você sem ter a intenção de manifestar isso na sua vida. Quando Ele te dá fome de crescimento, é porque há mesa preparada. Quando Ele te dá visão, é porque há caminho disponível. Quando Ele te dá o desejo de prosperar, é porque há prosperidade destinada a você. Nada é por acaso. Nada é coincidência. Você não está assistindo isso por acidente. Você foi conduzido. Sua alma foi chamada. Sua consciência foi preparada. Sua jornada agora está diante de você. Antes de continuar, comenta aí: eu aceito minha herança de abundância. Diga isso com força espiritual. Isso abre portas que a mente lógica nem entende. Agora você precisa tomar a decisão que separa quem prospera de quem apenas sonha. Agir. A fé que você sente agora precisa virar palavra. A palavra precisa virar atitude. A atitude precisa virar hábito. E o hábito precisa virar destino. Nada muda até que você mude. Jesus dizia: buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele nunca disse: esperai e cairá. Prosperidade é movimento, é avanço, é atitude intencional. Hill dizia que ação é o elo entre sonho e realização. Proctor dizia que ação alinhada é a chave da manifestação. Tudo isso é Bíblia em funcionamento. E você não está só. Quando você começa a caminhar em direção ao propósito, Deus envia pessoas, ideias, estratégias, conexões, oportunidades, provisões inesperadas. Ele abre portas que você não imaginava. Ele cria caminhos onde não existiam. Ele transforma o que parecia impossível em algo óbvio. A Bíblia diz: o Senhor firma os passos do homem justo. Isso significa que quando você alinha coração, mente e fé, o próprio universo se organiza para te ver prosperando. Hill chamava de princípio do mastermind universal.
Proctor chamava de campo de vibração. A Bíblia chama de mão de Deus em ação. A partir de hoje, você não vive mais como sobrevivente, mas como herdeiro. Você não pensa mais como limitado, mas como canal de abundância. Você não age mais por medo, mas por fé. A pobreza mental que te acompanharam por anos não tem mais autoridade sobre você. Agora você entende a verdade, e a verdade te liberta. A Bíblia diz: o justo florescerá como a palmeira. E você está começando a florescer. Você está se tornando a versão que Deus te chamou para ser. A versão que atrai, multiplica e manifesta. Agora comenta para selar esse novo ciclo. Eu começo hoje. Essas 3 palavras têm poder espiritual, emocional e mental. Elas ativam o movimento. E para finalizar, receba esta verdade. A prosperidade é sua herança, sua responsabilidade e sua missão. O mundo precisa da sua luz. Deus precisa da sua expansão. Sua família precisa do seu crescimento. O reino precisa da sua prosperidade. Você nasceu para multiplicar, para expandir, para ser canal da abundância divina. Napoleon Hill revelou os caminhos da mente. Bob Proctor revelou os caminhos da vibração. A Bíblia revelou os caminhos do Espírito. E agora, tudo isso se uniu dentro de você. O próximo capítulo da sua vida será escrito pelas suas decisões. E se você tiver coragem de seguir este chamado, você viverá a maior transformação financeira e espiritual da sua história.